Bom, pessoal, nesse domingo eu quero falar um pouquinho sobre as ações de Vivo, porque ela está fazendo a conversão, aliás, ela vai fazer a conversão das suas ações preferenciais para ordinárias e muitas pessoas ficaram na dúvida de como funcionaria esse processo, isso é normal isso acontecer. Bom, pessoal, isso é normal, nós já vimos isso com a Via Varejo, com a Suzano, com a Vale, por exemplo, e muitas empresas elas acabam convertendo, as suas ações preferenciais em ordinárias, justamente quando elas começam a mirar o que a gente chama de novo mercado, que é o mais alto nível de governança corporativa, só que as empresas só podem oferecer, nesse nível de governança, as ações ordinárias. No caso de Vivo, ela tem a VIV23 e a VIV24, e ambas elas são negociadas a preços muito próximos. Então, a conversão, ela vai ser uma ação PN para uma ação ON. E quem não quiser fazer parte desse movimento e for acionista e quiser vender as suas ações, pode aderir ao direito de recesso que eles chamam, que como vocês podem ver aqui no comunicado, vai do dia 5 de outubro agora até o dia 3 de novembro. E você pode então pedir o reembolso, do valor dessas suas ações. Se você é acionista e tem dúvida de como vai funcionar esse processo, entra no site de RI e dá uma olhada nesse comunicado, porque lá tem o passo a passo com toda a documentação que a empresa vai pedir para que você consiga exercer, então, esse seu direito de recesso. Mas beleza, gente, esse foi um dos últimos fatos relevantes que saiu aí para Vivo, mas eu quero falar um pouquinho realmente sobre a empresa, porque eu, pelo menos, considero que ela é uma empresa defensiva para a carteira, principalmente quando a gente pensa nos dividendos, e eu quero falar um pouquinho então sobre os números e sobre os indicadores dela. Mas antes de continuar, eu já quero fazer o pedido especial para que você que está me assistindo aqui deixe o seu like, e se não for inscrito ou inscrita, inscrevam-se no canal e acionem as notificações para sempre ficar por dentro de tudo que rola por aqui, beleza? Bom, pessoal, vamos falar então sobre a Vivo em si, Porque ela é uma das subsidiárias da Telefônica e ela oferece basicamente plano de dados, serviços digitais, plano de celular, venda de aparelhos, banda larga, TV por assinatura e também telefone físico. Entre as quatro, maiores que a gente tem hoje no país, que seria a Oi, a TIM, a Vivo e a Claro, ela é a que detém o maior market share quando a gente fala de telefonia móvel. Hoje ela detém aproximadamente 33,3% desse mercado, enquanto a Oi tem 16,1%, a Claro 24,7% e a TIM 22,8%. Sendo que um dos principais objetivos dela, principalmente falando dessa parte móvel, é conseguir aos poucos a migração dos clientes pré para os clientes pós-pagos, Que é aqueles que pagam a conta depois no final do mês. E tudo isso porque esse modelo é o que traz um pouquinho mais de previsibilidade na receita. E ainda pensando nessa questão da telefonia móvel, a gente sabe que tem aí toda essa questão da venda da parte móvel da Oi para a TIM, a Claro e também a Vivo. E se até o final de 2021 toda essa operação for concluída, então a Vivo ela vai conseguir ter mais essa fatia para tentar expandir os seus negócios nesse lado da telefonia móvel. Mas beleza, gente, situamos então um pouquinho sobre o que está acontecendo com a Vivo, o que ela tem feito e como ela se encaixa nesse mercado. E agora vamos falar um pouquinho sobre os números dela, principalmente por conta do segundo trimestre de 2020, que é o último resultado que a gente tem, e que, claro, muitas empresas acabaram sofrendo, por conta de toda essa questão da pandemia. Mas a Vivo em si, ela é uma empresa que, como eu falei pra vocês no início, eu considero ela defensiva, porque por mais que ela tenha algumas vezes alguns resultados aquém do esperado, parece que ela consegue meio que sempre manter a média, Então, quando a gente fala do lucro líquido no segundo trimestre de 2020, foi de 1,1 bilhão de reais. Ela ficou com uma margem aí nos últimos 12 meses de 10,32% e um ROI de 6,51%. O destaque negativo para a Vivo foi a receita líquida, que foi de 9,9 milhões de reais, o que representa então uma queda de 5,1% na comparação com o segundo trimestre de 2009. A queda ela pode ser explicada, óbvio, principalmente pelo desempenho ruim da receita de serviços móveis, que representa cerca de 66% da receita total. E o destaque negativo diante desses números foi justamente uma queda na receita líquida de quase 5%, aliás, um pouquinho mais de 5%, porque ela apresentou uma receita de 9,9 bilhões de reais. E essa queda ela pode ser explicada principalmente por conta do desempenho ruim
na receita de serviços móveis, que representa cerca de 66% da receita total. Então, inclusive com a venda de aparelhos novos e tudo mais, isso acabou afetando um pouco a receita dela nesse período de pandemia, principalmente no segundo tri, que foi o momento onde muitas pessoas ficaram muito mais reclusas, né, por conta do distanciamento social. Agora, gente, falando um pouquinho do setor como um todo, e ainda assim falando da Vivo, né, porque na verdade é só uma pincelada no setor, quando a gente fala de empresas de telefonia, a gente entende que elas demandam um capital muito intensivo de investimentos. E é claro que com a Vivo não é diferente, porque elas precisam investir em redes, em fibra ótica e tal. Mas a Vivo, ela é uma das poucas empresas que ela consegue fazer uma gestão muito boa entre essas receitas, entre essas despesas e todo o capital investido, fazendo com que a sua dívida bruta pelo patrimônio líquido fique em apenas 19%. Ou seja, ela tem uma relação saudável com a questão de endividamento, porque ela não tem um alto nível de endividamento, né? Falando sobre a questão dos dividendos, né, retomando os dividendos que eu falei, inclusive lá no início do vídeo, porque ela seria uma ação um pouco mais defensiva para a carteira, é porque é justamente isso, como ela tem uma boa relação entre as receitas e despesas, também não tem um alto endividamento, ela consegue aí fazer uma boa gestão do seu caixa até então, ela consegue ter um dividend yield, pelo menos aí nos últimos 12 meses, de 7,75%. E aí eu fui atrás de olhar a média dos últimos 5 anos, até mesmo para entender se isso é recorrente. E sim, isso é recorrente. A média dos dividendos distribuídos nos últimos 5 anos foi de 6,82%. Então isso é algo que a gente considera relativamente bom, principalmente para quem está pensando em colocar algumas ações na carteira pensando nos dividendos, mas é claro que tem que estar familiarizado com o setor e entender que existem todos os prós e todos os contras, principalmente com a própria questão do crescimento. Ela busca o seu crescimento, mas a gente entende que é algo muito mais lento do que quando a gente compara, por exemplo, com uma VEG, com uma Magazine Luiza, que óbvio são outros setores, são coisas totalmente diferentes, né? Agora, gente, vamos falar por último, mas não menos importante, da própria questão de preço dela, né? Ela tá hoje negociando a um preço-lucro de aproximadamente 16 vezes, nem tão caro, nem tão barato. Na verdade, se vocês derem uma olhadinha nessa imagem, a gente começa a entender que ela tá simplesmente na média, né? E isso é normal a gente ver com empresas que são boas pagadoras de dividendos. E enfim, gente, eu acho que nesse domingo era basicamente isso. Eu queria trazer uma empresa que vocês acabaram pedindo bastante, inclusive lá no meu Instagram, quando eu abri a enquete, e eu acho que foi justamente por conta desse fato relevante. Então eu espero ter esclarecido e que eu tenha também trazido algumas informações relevantes para vocês. Mas, de qualquer maneira, o que eu quero saber mesmo agora no final do vídeo é se você tem Vivo ou se você teria Vivo ou terá Vivo na carteira, quem sabe. Escreva aqui nos comentários que eu quero saber e eu vejo vocês então no próximo vídeo.